Comecemos. Boa tarde. Nós estamos os representantes do grupo das palavras e nós vamos começar com o significado da palavra. Palavra. Fonema ou grupo de fonemas com uma significação, termo, vocábulo, dentro do vocábulo. Vou falar tudinho que vai ficar. Sua representação gráfica, manifestação verbal ou escrita, faculdade de interpretar ideias por meio de sons articulados, a fala e modo de falar. Bom, em todos os anos da nossa história, as palavras trouxeram consigo um poder nas falas de muitos líderes, de grandes líderes da nossa história. Homens, mulheres, que tiveram uma paixão e também que tiveram uma causa da qual eles queriam defender. Independente do bem ou do mal que eles poderiam fazer com as palavras, eles mudaram o mundo. Essas palavras ecoam nas nossas mentes coletivas. Essas palavras, na forma de discurso, elas causam um grande impacto nas nossas mentes, além de produzir sentimentos, além de expressar ideias, além de expressar uma tese. E isso agita muitos corações, muda opiniões, elas movem paixões e também elas movem ódios. As palavras, elas erguem as ideias. As palavras trazem a vida, os nossos pensamentos que estão aqui guardados para fora, para que todos os indivíduos que estão em meio de nós possam entender como nós pensamos, As palavras também, além de trazer um meio de comunicação, elas trazem também a destruição. As palavras de destruição, elas provocam caos e também provocam anarquia. Além de provocar caos e anarquia em momentos de destruição, as palavras também trazem a origem de uma nova criação, desde o início do homem até os tempos de hoje. Desde o primeiro átomo até as moléculas e desde os primeiros seres vivos. As palavras trazem consigo também o progresso. E por fim, na nossa longa caminhada, empreendemos há muitos anos. Esse é o significado da nossa história, que foi composta pelas palavras. Porque assim, cada vez que parar para bater palma, demora muito, tá? Até voltar. Cuidado também quando vocês fizerem perguntas, tá? Qualquer um dos grupos pode fazer perguntas, só que o grupo não responde na hora, só anota e responde depois. Posso fazer qualquer pergunta. Será que vocês poderiam me responder? Eu posso fazer tranquilamente, mas o grupo não responde, só depois. Você precisa que responda na hora? Tudo bem. Cuidado para não dar tumulto. Mas aí você direciona a pergunta. Só um responde. Senão fica uma zorra. Ok, vamos lá. Os verbos estão verbalizando. A matéria age, mas não há atores por trás. Os verbos estão verbalizando por si mesmos sem ter a necessidade de introduzir substantivos. Ações agidas sobre outras ações e propriedades, aquilo que há de fato, não há coisas, de livro e verbo. Nós falamos muito a respeito da natureza e da realidade. Nós humanos somos uma espécie de curiosos, né? Nós queremos olhar debaixo das raízes de Deus e ver, descobrir tudo que há por trás. Nós queremos... Seja através do nosso entendimento da mecânica quântica e todos os tipos de novas tecnologias exóticas que estão nos permitindo espiar as lógicas de construção primárias da matéria, seja lá por qual razão
desculpa, sabe porque eu escrevi, mas ou seja lá qual razão, qual seja a razão, nós estamos começando a achar algumas coisas muito esquisitas. Buckminster Fuller talvez estivesse certo quando disse Deus é um verbo. Há um artigo muito incrível escrito por Kevin Kelly chamado A Quinta e a Sexta Descontinuidade, no qual ele excessivamente fala sobre uma série de descontinuidades que transformaram o contexto no qual nós entendíamos nós mesmos e ao mundo. Por exemplo, antigamente nós achávamos que a Terra era plana. Nós costumávamos pensar que a Terra era o centro do universo. Nós costumávamos pensar que todas essas noções errôneas e consensuais da realidade que nós temos concordado e foram esmagadas pela ciência, transformando a forma como nós entendemos a nós mesmos. Tudo bem? Mas o que eu queria chegar, a parte que eu queria chegar eu andei pensando bastante sobre isso. Todas essas novas tecnologias e todo o nosso conhecimento nos levou desde aquela parte que eu disse que nós costumamos pensar que a Terra era plana e tal, e tudo isso foi esmagado pela ciência e tudo mais. Nós chegamos a um ponto onde a física quântica nos permite olhar a base da matéria, e o que nós conseguimos descobrir com isso é que a matéria, a realidade, ela é composta por informações. Através da física quântica, da nanotecnologia, nós estamos começando a entender a um nível mais básico a realidade da matéria. E, como eu disse, parece que na verdade ela é composta por informações. John Marquardt Wheeler, que é um físico quântico muito famoso, costumava dizer bit, do inglês isso ou ele, bit, como dados de computador. Ou seja, a informação existe antes da matéria. A descrição precede essa essência do bit, ou seja, a essência do próprio ser. Os verbos estão verbalizando por si mesmos sem necessidade de outros substantivos. Essa citação. Verbs are verbalizing without necessity of nouns. Essa ideia de que a matéria age, mas não há autoritativa sobre a ação. Tudo isso nos remete a que o universo, desde sua matéria mais básica até essas funções, o universo é composto por palavras, por informações, tudo é um sinal, como ondas de rádio, como tudo, porque eu andei pensando, enquanto estudava sobre isso, que eu preferia muito mais ser cego do que não poder me comunicar, porque, por exemplo, na fase dos seres humanos se desenvolvendo e tudo mais, então, a palavra, ela é algo... Calma. Fica calmo. Vai aí. Você quer esperar o aluno começar? Eu estou entendendo isso lá. Você quer esperar o aluno começar e depois você retoma? Para ver se você retoma mais? Você sabe, é lógico. É que eu também vou ficar. Vai lá. Como o nosso colega Fernando já falou, a palavra é algo, dos dois colegas da comunidade, é algo primordial, necessário. Mas quem surgiu primeiro, a palavra ou a imagem? Na verdade, todos nós sabemos, obviamente, que foi a imagem. Porque a única maneira do ser humano de se comunicar com o exterior, ao ponto de vista primordial, era a imagem. Porque não havia a criatividade de inventar algo novo, que demonstrasse as mesmas coisas, só que não de uma forma semelhante. Então, o que aconteceu? Foi inventado a escrita. A
A escrita não só avançou as nossas tecnologias humanas, quanto nos fez evoluir uma cadeia mais conhecedora de dados e podemos então analisar os dados e mantê-los em registro. Então, a escrita, assim como o fogo, foi um passo primordial. Não foi a imagem, sim a escrita. Tanto é que a escrita divide a história em história e pré-história. É algo estritamente primordial. Só que ela não surgiu assim como nós conhecemos hoje. Ela surgiu assim. Inicialmente nós não conseguiríamos entender o que exatamente quer dizer assim. Quer dizer isso, aliás. Então, acontece que antigamente nos corpos existia uma função que era chamada escriba. O escriba, obviamente a função dele é escrever, mas os escribas eram muito mais importantes do que qualquer pintor ou uma pessoa que fizesse mosaicos. Era algo necessário nas fontes reais, nos registros de tudo. Mas, pois bem, a escrita fez com que evoluíssemos de homens das cavernas a civilizações, primeiramente Mesopotâmia, depois Egito, Grécia, Índia, China, fez com que evoluíssemos e todas as escritas que conhecemos hoje partiram do ponto onde a pré-história se torna civilização e civilização se torna evolução. E isso se torna o que hoje conhecemos como civilização. Mas, pois bem, segundo a pedagoga Sueli Amaral, ela diz a respeito do surgimento da escrita, a importância da mesma. Diz assim: antes do surgimento da escrita, os gregos antigos encarregavam um mensageiro que ia de navio ou a cavalo levar a notícia desejada. A comunicação só acontecia cara a cara. Passando mais de 3.000 anos desde a Guerra de Troia, como você fica sabendo das notícias de guerra que acontecem no mundo hoje? A velocidade de informação que temos hoje só foi possível graças a uma coisa: o desenvolvimento da escrita. O uso da escrita deu início a um tipo de comunicação que tornava possível entrar em contato com mensagens produzidas por pessoas que haviam morrido há séculos, ou distantes milhares de quilômetros. Graças a esse passo evolutivo, estamos no que estamos hoje. Mas, pois bem, entrando agora no meu tema, a Bíblia. A Bíblia é um dos livros primordiais da cultura ocidental. Tanto é que, se não fosse por este livro, nós estaríamos onde estamos, ou talvez estivéssemos mais à frente, ninguém sabe. Mas, o que diz em Gênesis 1, versículo 2? E a terra era sem forma e vazia, e até trevas sobre a face do abismo, os filhos de Deus corriam sobre a face das águas. Há possibilidades, alguém sugere aí uma possibilidade de descrever isso com uma imagem. Há uma possibilidade mínima de classificar isso em uma forma de desenho ou escultura, algo sem forma e vazio. Não para por aqui. Há outro texto que diz assim: façamos o homem nosso mais preço. Tudo bem, ok, normal. Daí, Michelangelo, perdão, não estou errado, criou uma obra de arte, a criação de Adão. Mas o mais interessante a respeito dessa obra de arte é que ela não está certa de acordo com a fonte. Porque, segundo a fonte, diz que formou Deus do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem veio a ser alma vivente. Eu não consigo, perdão, se eu estou enganado, mas não consigo enxergar Deus soprando as narinas de Adão. Ou seja, de acordo com a escrita, ele está errado. Ou seja, a pessoa que teve a genial criatividade de formar esse quadro não estava de acordo com a fonte em que ele foi baseado. E não acaba por aqui. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito está no seio do Pai, esse o revelou. Em João 1,18 diz que ninguém viu Deus. Ou seja, se ninguém viu Deus, não há possibilidade de desenhar. Ou seja, todas as imagens que temos a respeito de Deus são literais e típicas. Mas não acabo falando por aqui. Existe também na Bíblia a descrição do Sermão da Montanha.
se encontra em Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 12. E diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu o monte, e como se aproximaram os discípulos, ele passou os sinais dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem mentindo, sendo pelo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o galardão que está nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa obra se chama Sermão. Este é o Sermão da Montanha. Consegue ver as palavras escritas na Bíblia com as imagens? Eu particularmente não. Como eu já disse, ainda não acaba por aqui. Em Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que amam. Há possibilidades de demonstrar isso. Se nem ao nosso coração chegou uma imaginação perto do que está escrito aqui. Mas então vamos fugir um pouquinho do assunto da Bíblia. Alguém porventura acredita aqui em ali? Extraterrestre? Levanta a mão aí. Pois bem, essa eu apresento para vocês a Voyager 1. Essa sonda foi enviada ao espaço pela NASA na década de 80 com o objetivo de, primeiramente, analisar as órbitas. Na verdade, foram duas moedas, uma e a luz, só que a é a que eu vou citar agora. Com o objetivo de observar Urano e Saturno. Mas depois que a missão da Voyager terminou, ela não pôde mais voltar para casa, devido aos modelos de propulsão não poderiam mais funcionar. E, já pensando nisso, os cientistas da NASA escreveram nela uma mensagem que todo e qualquer ser que venha existir no cosmos, no universo, descubra quem somos, quem éramos. E por que enviamos essa mensagem a eles? Através do tempo? Palavras. Não há sequer uma imagem contida na Voyager 1, a não ser o símbolo da nação que o enviou e da NASA, obviamente. Ou seja, há uma importância muito maior na escrita, porque ela foi usada para se comunicar até com os alienígenas. Opa! Essa imagem, como podem ver, é uma foto tirada da Via Láctea em infravermelho. Essa imagem foi adquirida pela NASA, obviamente. Mas cada ponto aqui nessa imagem são, independentemente dos quadros dos mundos, seus estrelas. E a classificação disso se dá graças à visão infravermelha. Agora, se tirarmos a visão infravermelha, qual é a visão infravermelha? Então, isso, todos aqui já devem ter visto uma foto da Via Láctea. Acredito que sim. Ou seja, aquilo é uma prova clara de que os nossos olhos podem nos enganar. Não conseguimos enxergar o que está no infravermelho. Assim como também não conseguimos enxergar o que realmente uma imagem pode nos passar. E mais interessante de tudo isso, vou passar um vídeo para vocês a respeito de como a escrita foi importante para a raça humana. O Alan, tá certinho. Vê se a caixa ligada, por favor. Agora,